para a gente puxar na sequência aqui, eu vou chamar ao palco meu amigo Paulo Macedo, especialista em copywriting. Bom dia, galera. Tudo bem? Todo mundo à vontade aí? É um peso de responsabilidade palestrar depois desse cara gigante aí, né? Rafael Reis, inclusive, aproveitando para dizer que esse cara é meu padrinho no marketing digital, né? Um dos caras responsáveis por eu estar nesse mercado. Bom, a gente vai falar sobre copywriting, como ele falou. Inclusive, ele já deu várias deixas aqui, que se eu lembrar, eu vou aplicar aqui na minha palestra. Essa estrutura, inclusive, que ele mostrou agora no final, é uma das estruturas que nós usamos para um dos produtos nossos, que ultrapassou as 600 vendas em poucos meses, do começo do ano para cá. Tá? Somente com aquela estrutura ali, um único produto lá na Monetize. Então, o que ele falou realmente aí tem tudo a ver. Não preciso ficar endossando isso, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de fazer algumas perguntas antes. Primeiro, alguém aqui já me conhecia, antes do evento? Quem já me conhecia? Quem já conhecia o Paulo Macedo aí? Quem já leu algum livro meu, algum material, já acessou meu site, já fez algum curso meu? Só para eu saber aqui. Beleza. Quem aqui sabe o que é copywriting? Beleza. Quem não sabe o que é copywriting, ou tem pelo menos uma noção, já tem uma ideia e tal? Beleza, só para a gente saber aí. Primeira coisa, copywriting é um método que não começou ontem, né? Não foi criado há poucos meses, há poucos anos, é uma coisa que já existe há mais de 100 anos, e é um estilo de comunicação de vendas. Tá? Eu costumo também chamar o copywriting de a arte de escrever para vender. Você utiliza estruturas de textos persuasivos para fazer a pessoa tomar uma ação ao final de uma comunicação, né? Seja um texto de vendas, seja uma página de vendas, enfim, até mesmo um panfleto, né? Antes da era na internet, o copywriting já era utilizado, principalmente lá nos Estados Unidos, para fazer as pessoas tomarem ação. Então, ele já chegou maduro no mercado digital. Tá? Então, muita coisa que a gente usa hoje já foi testada e validada muitas vezes. E é claro que o contexto é outro, né? Os canais são outros. E uma diferença enorme para o copywriting de antigamente para o copywriting de agora é que as pessoas são mais espertas, né? Então, argumentos de vendas que eram usados antigamente para convencer uma pessoa, hoje já não tem tanta força porque as pessoas se tornaram mais inteligentes e mais resistentes a mensagens de vendas. Tá? Mas o copywriting continua norteando todo o discurso de venda, toda estratégia de vendas, ela precisa ter copy em algum nível. Tá? Então, se você que está empreendendo, você já está começando, se você já tem um produto, e não investe em copywriting, ou simplesmente negligencia isso, é preciso mudar essa visão aí, tá? Eu costumo dizer que, cara, fazer negócios sem copywriting é como ir para a guerra armado com uma agulha. Ou seja, você vai tomar pior, né? Os caras estão lá cheios de metralhadora, bomba, e você está com uma agulha ali tentando fazer as coisas funcionarem. Então, muitas coisas são necessárias para fazer negócios, mas o copywriting, que é a comunicação persuasiva de vendas, né, que utiliza estruturas de textos, é muito importante. Vou fazer uma breve apresentação para a gente ganhar tempo. Esse é o título da palestra, né, a anatomia do copy. A estrutura usada por empreendedores para lançar produtos digitais milionários. Tá? E só para vocês terem uma ideia, mais uma contextualização, isso que eu vou mostrar aqui agora é uma condensação dos meus estudos de copy. Tá? Eu sou um cara que estudo muitos copies de sucesso milionários, tanto de cases antigos quanto novos. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é um compilado disso. E eu acho que vai fazer muito sentido aí. Espero que vocês saiam daqui com muitos insights. Tá? E eu tenho uma breve apresentação aí, como aparece para vocês. Tá? Sou analista de marketing por formação. Me formei lá pela Universidade Metodista. Sou um copywriter de resposta direta. Tá? Talvez não dê tempo para a gente explicar qual é a diferença de copy de resposta direta e copy publicitário, mas a gente foca no copywriting de resposta direta. Tá? Eu sou também... Deixa eu voltar aqui, apertei o botão errado. Vamos lá. Sou mentor de copywriters, né? Professor, dou aula, ensino outros copywriters. Aí eu fui empurrado para isso,
porque, no fim das contas, eu escrevia livros, produzia materiais e também sou um copywriter de mercado, um copywriter de campo. Inclusive, uma coisa interessante que o Reis falou é essa importância de você estar em campo, né? Então, muito diferente do cara que só ensina, é importante que o cara esteja fazendo, colocando a mão na massa e ensinando aquilo que ele mesmo está testando. Então, eu fui empurrado para isso simplesmente pela defasagem de bons materiais de copy. Então, eu criei um clube, criei um curso e comecei a dar aulas para copywriters também. Sou um escritor best-seller, tenho 3 best-sellers no mercado, inclusive um de copy, e sou autor do que é considerado o livro de copy mais completo em português. Então, para quem não me conhecia, para quem levantou a mão aí, quem não levantou a mão quando eu perguntei que me conhecia, essa é uma breve apresentação aí, tá? E a principal coisa que eu quero que você leve daqui é o seguinte, é isso aí que aparece, tá? Que existem elementos que, se unidos de forma inteligente numa comunicação de vendas, aumentam as possibilidades de conversão. Esses elementos, né, esses elementos são como membros e órgãos que formam um corpo. Chamo isso de anatomia do copy. Esse é um dos conteúdos que nós trazemos lá nos nossos cursos, nos nossos treinamentos. E a última vez que a gente passou ele lá, ele deu mais de 2 horas de material. Inclusive, tem também coisas em PDF relacionadas a isso que eu vou mostrar para vocês. Então, vou tentar fazer um resumo de tudo isso aqui. E, no final, eu tenho umas surpresas para vocês, tá bom? Já deixei um loop aberto aí. Beleza? Então, vamos começar com o conteúdo. Proposta única de vendas. Quem aqui já ouviu falar em proposta única de vendas? Todo mundo? Bastante gente, tá? A definição está aí. Uma ideia diferenciada, positiva e atrativa que coloca um produto, empresa e marca de uma forma distinta na mente e no coração de seus clientes ou consumidores. Ou, como eu gosto de definir, um único e imbatível diferencial. E o meu sócio, Fred Ribas, costuma dizer que é a impressão digital do seu produto. A proposta única de vendas é aquilo que seu produto faz de único. É aquele diferencial que ninguém mais tem. E, geralmente, quando eu vou escrever um copy, eu faço todo um processo de preparação antes, tá? De 60% a 70% do tempo que eu gasto para escrever uma comunicação de vendas é dedicado à preparação. E nessa preparação, eu costumo encontrar ou simplesmente estudar uma proposta única de vendas dos produtos dos meus clientes ou dos meus próprios produtos, tá? Então, o produto, ele precisa, quando eu sento para escrever a copy, eu preciso ter em mente qual é o único e imbatível diferencial que ele não tem. Se eu não tiver isso, fica complicado de trabalhar e a gente não consegue tocar a fita no projeto de copy, tá? Então, é muito importante que vocês tenham em mente qual é o único e imbatível diferencial que o seu produto tem. Se você não tem isso, vai ficar difícil você se diferenciar. Um dos erros comuns, né, de muitos produtos é tentar vender muitos benefícios, muitas transformações ao mesmo tempo, ou não deixar claro qual é a única transformação, a maior transformação que o seu produto tem. Tá? Então, você precisa ter em mente qual é o único e imbatível diferencial. Esse é um dos elementos da anatomia do copy e, geralmente, a gente encontra isso, desenvolve isso na parte de planejamento. E o autor desse conceito foi esse carinha aí, o Russell Reeves. Ele é um dos caras que inspirou aquele personagem Don Draper, 12, né, da série Mad Men. E esse cara foi que começou a falar da proposta única de vendas. Algumas pessoas chamam a proposta única de vendas de proposta de valor, né? Enfim, proposta única de valor. Mas esse cara, ele defendia a ideia de que as marcas precisam simplificar as mensagens, comunicando um único e imbatível diferencial. Ele era tão chato com isso que ele foi o autor de um anúncio publicitário para um remédio de dor de cabeça chamado Anacin, que entrou para o livro dos recordes como um dos comerciais mais irritantes de todos os tempos, mas que ele elevou o faturamento da empresa na época, porque ele batia na tecla do que era a proposta única de vendas desse produto. Tá? Aqui tem alguns exemplos para vocês, ó, tá? De propostas únicas de vendas reais, são exemplos reais de produtos que eu fiz. Então, a gente tem ali um produto de celulite, que, quando eu fiz o planejamento, eu tirei esse único e imbatível diferencial, né? Ele está um pouco longo, específico, mas quanto mais específico você for, legal. Quanto menos palavras você usar para desenvolver a sua proposta única de vendas, é legal. Mas quando você não consegue, você precisa ser um pouco mais específico, tá? Creme com uma fórmula comprovada cientificamente à base de nanotecnologia que atinge as camadas mais profundas da pele e elimina a celulite em apenas 7 dias. Está bastante específico, né? Um outro aqui de um produto de emagrecimento,
treinamento online de reeducação alimentar baseado em nutrição funcional, que prepara mulheres para mudar o corpo e melhorar a autoestima sem precisar ficar indo a nutricionistas. Bem específico. E aqui tem o nosso clube de copywriting. A primeira proposta única de vendas que nós desenvolvemos foi esse aí. Clube de orientação que traz informação organizada e direcionada para ajudar você a melhorar a sua comunicação de vendas dentro e fora da internet. Então, a proposta única de vendas. A gente entra para escrever o copy com isso em mente. Tá? E aqui tem algumas perguntas. Eu não vou me demorar, né, para falar sobre essas partes técnicas, porque no final eu quero dar de presente para vocês esse conteúdo. Então, já revelei um pouco mais, mas vocês vão ter mais informações daqui a pouco. Tá? E agora eu vou falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é a Big Idea. Quem estuda copy aí sabe o que é uma Big Idea, eu já ouviu falar, tem uma ideia do conceito. Vamos lá, quem conhece Big Idea aí, já pratica, já estudou? Poucas pessoas, né? Então a gente vai saber um pouco mais sobre o que é a Big Idea, que é um dos conceitos mais controversos dentro do copyright. Muita gente, às vezes, eleva, né, o conceito de Big Idea à estratosfera, trata como algo místico, esotérico, e tem outras pessoas que negligenciam isso. Tá? Eu, particularmente, dou bastante importância para isso, não ao ponto de achar que, cara, se não tiver a Big Idea, eu não vou lançar copy. Não. Mas a Big Idea, né, em tradução grande ideia, é algo que vai fazer total diferença na vida do seu produto e no seu negócio, se você souber usar, ou se você contratar algum copywriter, não sei se esse é o teu contexto, para desenvolver as suas comunicações de vendas. Tá? E aqui tem algumas definições. Ó. É o que transforma uma ideia comum em uma ideia extraordinária. A Big Idea, ela foge das categorias existentes da mente do seu prospecto. Ela norteia todo o seu copy do início ao fim. Uma única emoção, uma única história, uma única promessa, um único pensamento. Tá? E aqui tem alguns elementos que não devem ser tratados como algo inflexível, né? São apenas algumas definições, que a sua Big Idea, ela precisa ter uma grande promessa de transformação, ela deve ser única, original e inesperada, ela soa como nova e fresca, é específica, concreta e tangível. Também é surpreendente e é fácil de entender. Tá? E agora vai ficar mais fácil para vocês entenderem o que é uma Big Idea, que é quando você vende algo ordinário, né, natural, de uma forma extraordinária. Tá? Esse exemplo aí, quem escreveu essa copy foi um amigo meu, chamado Gui de Carvalho, para a Jollibee, que é um dos braços lá da Ágora, né? E essa copy, ela bateu o controle, né? Controle é quando você atinge um recorde de vendas. Então, essa copy, quando ele lançou, bateu o controle da copy anterior, justamente por causa da Big Idea. Tá? Estranho? Conheça a alga imã, que captura e expulsa as substâncias cancerígenas do seu corpo. Com apenas uma dose ao dia, você aí tem ali algumas transformações, tá? E a promessa primária dessa copy é expulsar substâncias cancerígenas do corpo. E o mecanismo único dela é alga imã. Cara, se você colocar no Google, você não vai achar outra pessoa falando de alga imã, a não ser a Jollibee, através dessa copy. Isso é uma grande ideia em torno do copy, do produto, enfim. Ele criou algo único e extraordinário para vender uma transformação ordinária. Um copywriter inexperiente venderia isso de uma forma muito comum e aí reduziria e muito as chances de vender através dessa copy. Tá? A gente tem outro exemplo aí. Ó. Descubra agora o segredo sobre como os ricos trocam de carro sem gastar nenhum centavo de juros com isso. É interessante para vocês isso? Eu, quando eu leio isso, eu acho muito interessante. Tá? Esse é um outro exemplo de Big Idea. Aqui a gente tem um outro. Aluguel mensal vitalício. Receba um aluguel mensal pelo resto da vida sem possuir imóvel. Tá? A promessa primária é receber o dinheiro de um aluguel para sempre, o que soa absolutamente incomum e extraordinário. E por isso é interessante. E a gente tem essa outra aqui, que foi o meu sócio Fred Ribas que escreveu, que é Usina Nuclear de Chernobyl. Um pequeno detalhe sobre um dos maiores desastres nucleares do mundo pode ser a chave para aumentar os lucros do seu negócio com consistência em menos de 9 meses. E esse deckzinho aqui fui eu que sugeri para ele falar da forma, mas enfim, ele não está
simplesmente oferecendo como aumentar seus lucros em menos de 9 meses. Ele utilizou um gancho forte, poderosíssimo, usando a história do desastre nuclear de Chernobyl para chamar a atenção das pessoas. Isso aqui é um trabalho criativo de alto nível que, na maioria das vezes, só os copywriters ou os caras que estão ligados em relação a isso conseguem fazer. Tá? E esse tipo de coisa evita que o seu produto fracasse, que o seu copy fracasse. Se você ficar sempre no comum, naqueles modelos, né? Como a transformação, a gente estava falando sobre isso ontem, acho que o Eric, não sei onde o Eric está, estava falando isso, né? Como transformação, não sei o que lá, não sei o que lá, e você fala as características do produto. Se você ficar sempre nisso, a sua mensagem de vendas vai perder força. Se você pensar em coisas criativas como essa, em grandes ideias, você vai fazer a diferença com a sua comunicação de vendas. Tá? O David Ogilvy foi um dos precursores a respeito da Big Idea. Ele falava que, sem uma grande ideia, o seu anúncio vai passar como um navio à noite. Tá? Por maior que ele seja, ele ainda assim não vai ser enxergado. Olha esse outro aqui, que foi um amigo meu, Bruno Breda, que trabalhou uns 2 anos comigo. Ele escreveu: o seu banheiro pode se transformar numa câmara de gás e levar você à morte. Autoridades médicas internacionais alertam sobre o excesso de substância nociva na água tratada e engenheiros criam solução que elimina esse risco da sua vida. Cara, é simplesmente fora da caixa isso aqui. Quando você se depara com isso aqui, você fica curioso e quer saber o que é. Esse outro aqui eu fiz para um produto. É uma cópia que a gente validou e ainda a gente pretende fazer outras ações com ela. Um produto que eu tenho junto com o Gustavo Freitas, que ele também é o meu sócio. E é um produto que ajuda a cultivar bonsais, né? Bonsais. E a promessa primária era vencer o estresse através do cultivo de bonsais. E eu não simplesmente falei, cara, como vencer o estresse cultivando bonsais? Ficaria muito comum. Então, eu estudando, fazendo lá meu planejamento de copy, eu descobri essa história de um bonsai, né, de 391 anos, que sobreviveu à explosão de Hiroshima. Tá? É uma história real, verídica. Esse bonsai hoje ele está lá nos Estados Unidos, ele está dentro de um museu. Cara, e essa história é simplesmente fantástica. Eu falei, é isso aqui que eu vou utilizar como um gancho para o anúncio do produto de bonsai. Né? Aí a bomba atômica pode explodir dentro de você. Aí o detalhe, eu encontrei essa imagem no Google, por extrema sorte, da explosão com um formato semelhante ao do bonsai. Ou seja, um anúncio passou de comum para extraordinário. Isso aqui chama muito atenção, tá? Uma ideia que foi validada. Então, a gente entendeu que a proposta única de vendas, que é o benefício maior do seu produto, você precisa ter isso em mente. A gente entendeu que a Big Idea, que é uma grande ideia, né, para passar o que é ordinário de uma forma extraordinária. E agora a gente vai falar sobre promessa, que está entrelaçado, são coisas distintas, tá? Que acabam se entrelaçando para fazer o seu copy ficar poderoso. Tá? A promessa, a grande promessa é a alma de um anúncio. O Dr. Johnson, que foi um cara que viveu há mais de 200 anos nos Estados Unidos, foi ele que fez essa frase. Né? E anos depois, quando ele vendeu a cervejaria Anchor, ele disse isso aqui: nós não estamos aqui para vender caldeiras e tanques, mas a possibilidade de enriquecer muito, além dos sonhos de um avarento. Ou seja, qual é a promessa aqui? Enriquecer muito. Sem uma promessa evidente, sem uma promessa de transformação, o seu copy não vai dar resultado. Tá? Então, você precisa ter uma promessa evidente. Não adianta querer vender algo e não ter ideia também da transformação que ela causa. Então, você precisa ter uma promessa. E aqui tem alguns exemplos genéricos. Né? Não vou ler tudo, só para vocês terem uma ideia. Emagrecer em 7 dias é uma promessa. Aumentar seu faturamento, melhorar sua produtividade, ter mais tempo para a família. Só que se você passar isso aqui de modo ordinário, cara, vai ser como um navio à noite, lembra? Então, você precisa apresentar essa promessa utilizando lá aquele conceito de Big Idea. Tá? Mas, ó, outros exemplos genéricos aqui. Ó, aprenda 7 vezes mais rápido, tenha acesso a informações secretas, vença a diabetes. Essas promessas, elas precisam estar evidentes no seu copy, ou mesmo que elas não estejam evidentes, elas precisam aparecer em algum momento. Tá? E isso faz parte do que a gente chama de anatomia do copy. Né? Esse elemento, né? Esse membro, ele precisa estar ali. E alguns exemplos específicos que são dos mesmos produtos que eu utilizei lá, as propostas únicas de vendas. Ó. A promessa do primeiro é se livrar das celulites. Tá? Aí estava aqui, né? A hora de dar adeus, essa aqui é a headline, eu vou falar já sobre a headline. A hora de dar adeus a essa aflição que suja olhar seu corpo no espelho. Né?
um presente de mãe para você que ainda não conseguiu se livrar das celulites. Então, nós criamos uma ação de vendas para um produto de celulite. Essa era a promessa, tá? Isso aqui ficou evidente já logo no título do anúncio. A outra aqui, referência nacional em reeducação alimentar, revela como reprogramar suas células para você fazer as pazes com a balança. Foi uma carta de vendas que eu fiz, uma carta de vendas que teve, em cerca de 3 meses, né, mais de 30 mil de faturamento, uma única carta de vendas. As pessoas passavam lá pelaquela estrutura do pré-sell, caiu nessa carta de vendas, compravam um produto. Tá? Não falei da promessa de modo ordinário, né? Já está um pouco diferente ali. Então, fazer as pazes com a balança é o quê? Emagrecer. Essa era a promessa público feminino. E aqui está o do Clube de Copywriting, que é aprenda a encontrar a sua promessa única, desenvolver discursos altamente poderosos e garantir lucros diretamente para o seu bolso. Esse é um tipo de título que eu não costumo usar com muita frequência, com várias transformações ao mesmo tempo. Eu gosto de destacar o poder de uma única coisa, né? Mas nesse caso aqui funcionou. Também foi uma carta de vendas que vendeu bastante. Tá? E agora a gente vai falar sobre a headline, que é o título, né? Head, cabeça, line, linha. Linha de cabeça. Mas um conceito atrelado à headline é manchete, ou seja, a manchete do seu anúncio é a sua headline. Se você nunca ouviu falar em copy, cara, você começar a estudar copy agora, praticar copy no seu produto, seja com um copywriter terceirizado ou com você mesmo, esse termo aqui vai sempre aparecer na sua vida. Headline, que é o título do seu anúncio. Tá? Eu sei que é um conteúdo técnico, mas a gente precisava passar disso aqui. Geralmente, nas minhas palestras, eu gosto de tratar de um único tema, mas eu falei, cara, eu preciso apresentar esses elementos para que as pessoas saibam qual é a estrutura que geralmente funciona dentro de um copy. E a headline é extremamente importante. Conquanto copywriters, grandes mestres de copywriting, às vezes, né, eles passam anúncios sem headlines, cara, você precisa ter uma headline, e a sua headline precisa ter a sua promessa ou apresentar a sua big idea também. Tá? O título do seu copy, ele deve estender a mão ao leitor, agarrá-lo e levá-lo à mensagem. Tá? E a gente tem essa regrinha aí, que é os 4 usos da headline, que ela precisa ser útil, urgente, ultra específica e única. Tá? É uma das fórmulas aí do copywriting que funcionam muito bem. Uma regra que pode ser quebrada, pode e deve ser quebrado. Jamais o que a gente fala é algo que deve ser tratado de forma inflexível, tá? Porque vocês precisam, quando você vai se desenvolvendo com o copy, você vai vendo que algumas regras elas precisam ser quebradas em alguns momentos, mas isso aqui funciona muito bem. Tá? E a gente tem o que a gente chama de equação da força da headline, que é para cada U daquele ali, você dá nota de 0, meio ou 1. E a soma dessas notas precisam ficar entre 3 e 4 para a headline ser considerada forte. E aqui a gente tem um exemplo que, olhando, né, de início, parece uma headline comum, mas a gente fez vários testes e essa headline aqui ajudou muito numa página de pré-sell, como o Reis mostrou aí. Tá? Que é empresários brasileiros criam Netflix da persuasão e do copywriting. E aí a gente deu essa nota de 3,5. Foi uma headline que funcionou muito bem numa página de pré-sell, numa página de pré-venda. Né? E essa headline foi uma das responsáveis por nós aumentarmos o faturamento de um único produto nosso. E por quê? Ela soa como uma notícia, ela não parece que vende algo logo de cara, né? É curiosa, enfim. Esse foi um título de anúncio que funcionou muito bem para a gente. E é só para mostrar para vocês aí. Tá? E agora eu vou falar muito mais rapidamente também sobre o lead, que é o começo do seu copy, a cabeça do seu copy. A primeira boa impressão que você deve causar é através da headline. E aí vem aqueles elementos presentes ali, a proposta única de vendas, a big idea, a promessa. E você também precisa causar uma segunda boa impressão. E é aqui que mais de 90% dos copywriters do mercado brasileiro ainda falham. Tá? Inclusive eu me incluo nisso, estou tentando melhorar, procurando melhorar. Mas esse conhecimento aqui do que é lead, e não confundir com lead contato qualificado. Dentro do copywriting, lead, né, é o termo também identificado como lead em português, ali escrito assim, que ele foi herdado do jornalismo e é a primeira parte de uma notícia. Geralmente, o primeiro parágrafo posto em destaque, que fornece ao leitor uma informação básica sobre o conteúdo a seguir. Tá? Então, você chamou a atenção através da sua headline, do seu título. Cara, a pessoa caiu ali, ela precisa, o começo do seu copy precisa ser matador. Porque não adianta você ter um título forte, poderoso, independente se você está lançando uma página de vendas, uma carta de vendas ou um vídeo de vendas, o começo ele precisa ser arrebatador. Isso aqui garante o resultado do seu copy e garante que a pessoa fique até o final e queira comprar de você também. Tá? Então, o começo do seu copy precisa ser forte e poderoso. Se você negligenciar isso,
você vai falhar com a sua comunicação de vendas também, tá? Então, quando eu aprendi isso aqui, e poucas pessoas no Brasil ainda falam disso, né? Mas lá nos Estados Unidos isso aqui já é um conteúdo bastante evidente, tá? Só para você ter uma ideia, de 100 a 600 palavras do começo do seu copy são o que garante que a pessoa permaneça dentro do seu anúncio, tá? E são esses 6 os tipos de leads, né? Isso aqui foi criado pelo Mark IV e também consolidado pelo John Ford. Eles escreveram o único livro falando sobre isso, que é o Great Leads, onde eles falam sobre esses 6 tipos de vendas. Eles pegaram várias cartas de vendas, várias copies que ao longo dos anos deram resultado e descobriram que eles se encontravam dentro dessas 6 categorias, que é, né, o lead de oferta, o lead de promessa, o lead de solução de problemas, o lead grande e secreto, o lead de proclamação e o lead de história. Geralmente, quando a gente está aprendendo copy, a gente foca muito mais no lead de oferta, onde a gente fala diretamente do produto. Mas, às vezes, o seu cliente ele precisa ser educado antes sobre aquilo que você está oferecendo. E aí, os outros tipos de leads podem ser fortes e poderosos, né? Para te ajudar a convencer esse seu cliente. Então, é por isso que, às vezes, você vê aquelas cartas de vendas longas, né? Aquelas páginas de vendas enormes, que você, às vezes, acha um saco, né? Que você não consegue ler linha por linha, mas muita gente lê e consegue ser convencido do produto ali. Por quê? A pessoa que criou aquela página de vendas, ela precisou colocar muitos argumentos para fazer com que a pessoa fosse convencida, tá? Hoje, com o marketing digital, existem inúmeras possibilidades. Existe a página de pré-sell, existe a sequência de conteúdo, onde você pode educar o seu cliente, deixá-lo mais consciente. Existe o funil de vendas, né? A pessoa caiu lá, ela passou a ser mais consciente sobre o que você vende, então, sobre o que você vende, então ela cai já mais ou menos pronta dentro da sua página, tá? Mas, muitas vezes, para você ganhar tempo, né, e economizar dinheiro, você já precisa fazer isso em uma única oportunidade. E o copywriting de resposta direta ele tem a ver com isso. É onde você não espera muito, né? Com ele você não precisa esperar muito para convencer o seu cliente a tomar uma decisão. Então você, às vezes, em 1, 2, 3 etapas, você já consegue convencer o cara a comprar de você, tá? Eu, particularmente, foi um desafio para mim, que eu sou um cara do marketing de conteúdo, né? Foi um desafio para mim quando eu comecei a estudar esse processo de vendas, mas, cara, ele é muito mais emocionante, dependendo do caso, do que você ficar, às vezes, passando meses ou anos educando um cara para comprar de você, né? Eu já gosto de levar o cara para ali, já dar um tapa no cérebro dele e fazer, cara, você tem que comprar isso aqui agora, com urgência, né? Então, resposta direta, a pessoa precisa dar uma resposta direta para o seu anúncio, tá? Então, esses tipos de leads são muito importantes. E aqui tem os 5 níveis de consciências que tem a ver com aquilo ali. Ou seja, a gente tem um cara que é 100% consciente do que você faz, da dor dele, da solução, e ele já está pronto para comprar. Ele só precisa, às vezes, saber o preço do produto e as condições de compra. Mas a gente também tem um cara que só está consciente do produto, ele precisa ser convencido mais um pouco a comprar de você, tá? E também temos o cara que é consciente da solução. Ele já sabe que tem um problema, ele já sabe que existe uma solução e agora ele precisa comparar quem é que vai resolver a solução dele. E isso aqui você faz com estudos de público-alvo, de persona, né? Você descobre, né? E o 4º nível, que é o cara está consciente do problema, ele sabe que tem um problema, mas ele não sabe que existe uma solução para aquilo e não sabe quem pode ajudá-lo a resolver, tá? E temos o cara completamente inconsciente. Você sabe que um cara precisa do seu produto, o cliente precisa do seu produto, mas ele não está nem um pouquinho consciente sobre o problema que ele tem, sobre a solução que você oferece, sobre quem pode resolver, no caso você, o problema dele, enfim, tá? Então, para escrever as suas headlines, né, os seus títulos de anúncios e os seus leads, né, os seus começos de copy, você precisa saber em que nível de consciência está o seu prospecto, né, o seu potencial cliente. Algumas pessoas podem já ter visto isso aqui em algum outro lugar, mas eu achei importante tratar isso aqui, porque, né, a gente sabe que tem muita gente que ainda não está, como eu perguntei aqui, consciente do que é copywriting, mas enfim. Vamos lá. A gente tem um exemplo de lead aqui que funcionou muito bem para mim, tá? De um produto vendendo copywriting. E ele diz assim: caro leitor, cara leitora, você sabia que o seu cérebro tem um valor monetário? O valor patrimonial dele é determinado pela quantidade de renda que você produz. Cérebros eficientes representam uma forma muito mais desejável de riqueza, mais do que aquela que se exige para comprar ou vender produtos. Isso porque o cérebro forma um tipo de capital que não é depreciado a zero numa crise financeira, nem pode ser roubado ou gasto. Ou seja, cara, já tratei de uma curiosidade enorme ali quando a pessoa entrou. Ela caiu lá na headline, passou por isso aí e falou: cara, você sabia que seu cérebro tem um valor monetário? Como assim? Meu cérebro vale dinheiro? Eu utilizei 3 versões desse leads aqui para 3 produtos diferentes e nos 3 ele funcionou.
Porque, cara, é um gancho muito forte e poderoso. Tá? No outro eu falo assim, se você pudesse vender o seu cérebro hoje, quanto ele valeria? R$100? 10 mil reais? 1 milhão de reais? Aí o cara começa a pensar, calma aí, por quanto que eu venderia meu cérebro? Eu tenho que ver o que esse cara está falando aí. Isso é um tipo de lead, é um tipo de começo de copy que agarra o cara, ou seja, na verdade a headline puxou ele pela mão, e é como se o lead pegasse, agarrasse ele e falasse assim, agora você vai ficar aqui comigo até o fim. Tá? Então, é isso que você precisa fazer para o seu produto, para a sua comunicação de produto funcionar. E aqui a gente tem um outro. Na verdade, é a continuação. Ou seja, ninguém pode tirar esse patrimônio de você. Além do mais, o dinheiro, que é tão fundamental para tocar o negócio, tem tão pouco valor quanto um monte de areia. Qualquer evento de mudanças pode levar. A não ser, claro, que ele seja misturado com um cérebro de ouro. Como ter esse tipo de cérebro? Bem, eu acredito ter a fórmula, e é justamente isso que eu vou mostrar nas próximas linhas. Prendi o cara. Tá? E a gente tem agora o corpo de copy. Então, aprendemos lá. A gente entrou com o planejamento de copy, com a proposta única de vendas. A gente pensou numa grande ideia em torno do nosso produto, e às vezes a grande ideia vem antes ou vem depois, tá? Mas você precisa de fatos ali para trabalhar. Então, a gente aprendeu o que é uma promessa, o que é uma headline, ou seja, um título, né, de anúncio, e falamos sobre o começo. E agora? O que a gente coloca depois disso? Tá? E agora eu vou apresentar algumas estruturas para você, né? Existem muitas formas de escrever um corpo de copy, mas, em resumo, você precisa tecer argumentos para preparar o prospecto para a oferta. No geral, é fazê-lo deslizar linha por linha até o momento de pedir a venda. Tá? E aqui eu vou apresentar esse modelo para você. Não vou falar linha por linha, você pode tirar foto, mas também depois eu vou disponibilizar isso para você, que é o modelo das B, que eu utilizo com muita eficiência. Você faz uma introdução, você declara o problema, você destrui o antigo método. Isso aqui é um corpo de copy, uma estrutura que você pode utilizar para fazer o seu anúncio, tá? A sua página de vendas, enfim. E a gente também tem os 4 P's da carta de vendas. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é muito popular esse modelo aí, tá? Que é a promessa, ou seja, se tem lá a promessa que eu apresentei, picture, né, que é a imagem, prova, você apresenta provas de que o seu produto funciona, e tem o push, né, que é impulso. Você faz a sua chamada para ação para fazer o cliente tomar a decisão de compra, tá? São 2 modelos ali que você pode utilizar depois que você tiver esses slides em mãos, tá? E agora a gente vai falar sobre oferta, tá? Sem uma oferta, seu produto também não vai funcionar. E esse aqui é um outro elemento da anatomia do copy, tá? Se o copy é rei, a oferta é a rainha. Um copy patético com uma boa e excelente promessa tem um grande potencial de vendas. Um copy excelente com uma oferta patética tem um pequeno potencial de vendas. A oferta é a soma total de tudo que você está colocando na mesa. Produto principal, prêmios, bônus, preços e condições, detalhes de entrega, enfim. Tá? E, geralmente, o cara, quando faz o copy do seu produto, ele pensa na oferta, mas não pensa nos outros elementos. Então, cara, você precisa ter oferta em mãos, mas você também precisa pensar nos outros elementos. Tá? E para você ter uma ideia, né, de se a sua oferta é boa, você precisa saber quem é o seu concorrente, o que é o seu produto e quem é o seu avatar, ou seja, a sua persona, né? E aí você pergunta, o que ele recebe, né? O que a pessoa recebe? E aí você fala de um fato sobre isso. Por que esse fato é importante? Qual é o benefício disso? Como será a vida dele ao usar o mesmo produto? Como vai ser se ele se sentir? Como ele vai se sentir ao usar o seu produto? Então, algumas perguntas como essas aqui ajudam você a pensar numa oferta forte e poderosa, tá? E aqui a gente tem um exemplo que nós utilizamos para vender o nosso evento ao vivo, né? O Ultimaker Live, né? Você receberá o ingresso ao evento Ultimaker Live, né? Aí está pontuado ali, né? Serão 2 e 3 dias de conteúdo sólido, te dando acesso às estratégias de copy que empresas milionárias usam, mas não te contam, enfim. Esse é um exemplo aí de como a gente utilizou aquelas perguntas para chegar à nossa oferta, e vocês vão poder olhar com calma depois, tá? E aqui a gente também tem essa estrutura de 7 passos, né? Você pensa no preço ancorado, você destaca o motivo para desconto, você dá um valor com desconto, né? E aí você diz quantos reais a pessoa está economizando, a porcentagem de desconto que ela vai ter, uma comparação com algo trivial, você faz uma comparação, lembra daquela lá, vale menos do que um cafezinho, né? Muita gente utiliza isso aí, é uma comparação para fazer com que o seu preço pareça pequeno, tá? E você também oferece uma garantia. Isso aqui é uma estrutura para você também utilizar para criar a sua oferta, tá? E agora a gente vai falar, a gente está chegando ao fim, sobre o fechamento. Aqui, muita gente também falha. Você fez lá todo o seu processo, você montou lá o seu corpo da sua copy, né? A sua big idea, a sua headline, o seu lead, né? O seu começo de copy, e aí você apresentou a sua oferta, mas na hora de fechar, você simplesmente faz o seu cliente broxar, né? O cara, você não dá mais argumentos para ele, e às vezes o cara não está pronto. Ele passou pelo primeiro botão e às vezes ele precisa de mais argumentos para fazer
ele tomar a decisão, tá? E, cara, eu particularmente gosto desse pedaço de copy, porque isso aqui, às vezes, faz toda a diferença, tá? Esta é a hora que 97% dos copywriters falham. Aqui é onde acontece a pressão psicológica. O prospecto só não compra se ele não tiver dinheiro. Qualquer outro motivo, você falhou. E aí você precisa adicionar elementos como urgência ou escassez para fazer com que a pessoa adquira a sua ideia e compre o seu produto, tá? E aqui está um exemplo de fechamento que eu coloquei num copy meu, que também funciona, está até hoje no ar. Por que você precisa garantir o seu exemplar agora mesmo? Bem, não adiantaria nada você chegar até aqui e desistir de ampliar seus horizontes mentais. Não adiantaria ler a carta do começo ao fim e achar que está diante apenas de mais um livro raso e comum sobre escrita persuasiva. Não estamos falando de um livro que você insere na lista de leitura e espera chegar a vez. Sendo sincero, a urgência para ler esse livro é a mesma que você tem de ganhar dinheiro e aumentar seus resultados financeiros. O cara já foi convencido, isso aqui está reforçando, tá? Se você está bem nesse sentido, pode deixar o livro passar. Ou seja, todo mundo quer mais dinheiro, o Roche falou isso aqui, né? Ou seja, é um argumento que o cara fala, não, eu não posso deixar isso aqui passar. Saiba, porém, que os concorrentes poderão sair à frente ao ler. Ou seja, estou falando para empreendedores, donos de negócio. Esse é um esforço para que você seja uma das primeiras pessoas a ter acesso a esse método revolucionário por meio dessa carta. Esse é um tipo de fechamento, tá? Que é muito funcional, dependendo do que você coloca. Em um dos fechamentos que eu também fiz para uma carta de vendas minha, eu coloquei uma citação em que falava para o cara, pare de arranjar desculpas, tá? Não importa o que a sua família, a sua religião ou o Estado fez com a sua cabeça. Se você não tomar uma decisão agora, a sua vida vai continuar a mesma merda, né? Com outras palavras. Ou seja, eu dou um tapa no cérebro do cara e falo, velho, se você não agir agora, você vai continuar tendo os resultados que você tem. Então, se você precisa de algo novo, você precisa tomar uma decisão. E a gente também tem um CTA, tá? Que é um pequeno pedaço de cópia que você ainda tem que eficientemente escrever antes que possa finalizar. CTA, Call to Action, chamada para ação. E, cara, é bom evitar, né, o lugar comum como isso aqui. Isso aqui está muito batido, muita gente usa, né? Clica aqui, compre agora, download, comprar, inscrever-se, né, ou inscreva-se. É o melhor que você consegue fazer para convencer a pessoa a clicar no botão e comprar de você. Com copy, você cria CTAs como esse aqui, ó. Clica no botão abaixo e garanta sua vaga no curso Copyright Escrita Poderosa, o curso que eu tenho lá na nova escola do Rafael Reis e do Zani. Tá? É esse CTA que a gente está usando. Aí no botão tem o texto. Quero pensar como os copywriters e fazer dinheiro com a minha habilidade. Ou seja, o cara está clicando ali, ele está dizendo para ele mesmo o que ele quer. Tá? Não é simplesmente compre agora ou clique aqui, porque, cara, é batido. Ou seja, eu estou reforçando aquilo que eu apresentei durante todo o meu copy. Tá? O outro, sim, quero ter acesso a informações privilegiadas sobre copy. Foi um texto de botão também que eu coloquei para vender o nosso evento, né, o Ultimaker Live. Ou seja, quero ter acesso a informações privilegiadas sobre copy. Eu reforço a promessa, reforço a transformação para fazer a pessoa clicar com mais consciência no botão. Tá? Sim, quero vender 9 vezes mais no meu negócio. Né? Ou seja, são promessas reforçadas na sua chamada para ação. Não é simplesmente um compre agora, clique aqui, download. Esse tipo de coisa faz total diferença nas suas páginas e faz com que as suas conversões aumentem exponencialmente. Tá? Isso aqui eu estou dizendo porque eu testei várias vezes antes de simplesmente especular sobre o que funciona ou não. Tá? Então, a gente tem um resumo aí. A gente tem a proposta única de vendas, que é um recurso que eu entro, né? Eu trago na hora de escrever o meu copy. Eu tenho a Big Idea, que é uma grande ideia em torno da sua comunicação comercial, do seu produto, tá? Uma grande ideia. Eu tenho a promessa que precisa ser apresentada. Sem promessa, tá? Sem jogo, sem negócio, você não consegue cativar o seu prospecto. Aí a gente tem a headline, que é o título do seu anúncio, o lead, que é o começo do seu anúncio, ou do seu copy, né? O corpo do copy, que eu te mostrei ali algumas estruturas. Você apresenta a oferta, faz o fechamento e o CTA. E dependendo do caso, depois disso tudo, aqui tudo, você ainda coloca alguns mais argumentos ali, como num PS, né, um PostScript, enfim. Tá? Mas essa estrutura aqui é o que eu chamo de anatomia do copy. Sem isso aqui funcionando em algum nível, dificilmente você vai conseguir gerar resultados com o seu copy, com a sua comunicação de vendas. Tá? O que eu mostrei para vocês aqui são coisas testadas e validadas. Tá? Então, vocês podem testar no negócio de vocês também, tá? Com resultados. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam, depois peguem lá com o Gustavo os livros. Tá? Isso é tudo, pessoal. E continuem aí com
prestando atenção no evento. Inclusive, vou aproveitar, vou chamar o próximo palestrante, que é o Gustavo Freitas. Vamos lá, Gustavo? Você vai vir antes, né? Eu não sabia que você estava aí.